gostaria de viajar para um lugar onde tudo pode acontecer? Então, é só pegar carona com ele. Você pode gravar sua voz aqui, contar histórias. Eu vou gravar o meu diário. Lucas Silva e Silva está de volta e te leva para... Alô? Alô? Planeta Terra chamando. O Mundo da Lua. Os clássicos do samba com Paulinho da Viola e família. Desilusão, danço eu, dança você, na dança da sua. Hoje, meia-noite. Você já se imaginou um piloto de avião? E se você pudesse se tornar comandante de uma grande companhia aérea? Sabia que isso é possível? Conheça agora uma companhia que pode tornar o seu sonho uma realidade, ainda que virtual. Tudo começou em 17 de abril de 2011. Um grupo de entusiastas apaixonados pela aviação, na necessidade de garantir um espaço para a prática do hobby em comum, decidiu unir forças para criar a Eagle Airlines, uma empresa aérea virtual que nasceu para receber não apenas os mais experientes na aviação simulada e real, como também aqueles que sempre apreciaram a vida nas alturas e que estão começando a engatinhar no mundo das asas. Hoje, a Eagle conta com mais de 1.400 rotas disponíveis, com destinos domésticos e internacionais. A Eagle não para de crescer. No intuito de criar algo sem precedentes na aviação virtual brasileira, decidimos abrir os braços, estender os laços, apresentando um novo sistema de aliança, o New Alliance, com a integração de companhias nacionais como TAM, Gol, Azul, Varig e Passaredo, e também das internacionais FedEx, Emirates, Iberia, Avianca e TAP, entre outras, integrando o Grupo Eagle Airlines de aviação virtual. A Eagle não se limita. Nossos serviços de fretamento aéreo oferecem segurança, conforto e exclusividade aos clientes do início ao fim de sua viagem. A Eagle Táxi Aéreo conta com uma moderna e diversificada frota. Se a necessidade do cliente é o transporte de cargas, a Eagle Cargo tem uma equipe treinada para atender as demandas do mercado corporativo com um padrão Eagle de qualidade. A Eagle é uma família. Desde que nasceu, a companhia sempre teve como premissa a ideia de que quando você está aqui, você é muito mais do que um comandante. Você faz parte da nossa família. E nesta família, cada um encontra o melhor ambiente possível para uma simulação em alto nível. Um ambiente de alegria, de diversão, de respeito. Um ambiente onde se faz amigo. Venha fazer parte dessa família. Venha ser um Eagle. Eagle Airlines. Cada vez voando mais alto. Pela Rádio Cultura, de volta para casa. 6 horas em São Paulo. Olá, pontualmente 6 horas desta quinta-feira, hoje é dia 2 de março de 2017. Está começando mais um De Volta para Casa, sua revista eletrônica diária da Rádio Cultura, em 103,3 MHz, Rádio Cultura FM, 1200 AM, Rádio Cultura Brasil, com os principais destaques do noticiário do dia. Vamos às manchetes do programa de hoje. Aloysio Nunes é escolhido como novo ministro das Relações Exteriores. Marcelo Odebrecht confirma Caixa 2 de 150 milhões de reais
à campanha de Dilma em 2014. Juiz Sérgio Moro condena Delúbio e mais 4 por lavagem de dinheiro. O noticiário político policialesco está pegando fogo hoje. E você terá mais detalhes sobre tudo o que a Operação Lava Jato rendeu em termos de ações judiciais que repercutiram nesta quinta-feira. Na economia, a gente vai falar do aumento na produção do petróleo e também da indicação de corte de juros mais intensa nos próximos meses pelo Banco Central. No destaque internacional, a polêmica envolvendo conversas prévias da equipe de Trump com a Rússia e que acaba de ganhar mais lenha. E tem também, entre as dicas culturais, uma entrevista com Carlos Gomes, que é coordenador do Núcleo de Artes Cênicas do Itaú Cultural. O assunto? Uma mostra de dança contemporânea. Quer mais? Então fica aí, do outro lado do rádio, porque o De Volta para Casa já está no ar. E tá de olho na previsão do tempo também, hein? Tivemos mais uma tarde com sensação de tempo abafado, só que as temperaturas foram diminuindo aos poucos. De acordo com as estações meteorológicas automáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, os termômetros marcam em média 28 graus. Durante o comecinho da tarde, houve o registro de chuva moderada na zona leste aqui de São Paulo e essa chuva acabou se deslocando rapidamente para o ABC Paulista. E outras áreas de chuva também se formaram de forma rápida até na região da Zona Norte e seguiram para o centro, onde acabaram perdendo força. Só que, segundo os meteorologistas, a condição para chuva com raios permanece nas próximas horas. E os próximos dias seguem com condições típicas de verão, ou seja, sol e calor com pancadas de chuva no fim das tardes. A sexta-feira deve ser mais um dia abafado com sol, variação de nuvens aqui na Grande São Paulo. Os termômetros variam entre mínimas de 21 e máximas que podem superar, de novo, os 32. A gente sempre fica de olho também no monitoramento que a CET faz do trânsito aqui em São Paulo e a Companhia de Engenharia de Tráfego nos indica que São Paulo parece que ainda está em ritmo de carnaval, pelo menos no trânsito em algumas regiões da cidade, né? Neste horário a gente teria normalmente mais índices de lentidão, mas segundo a CT são 30 quilômetros de congestionamento agora. Pior trecho, Marginal do Pinheiros. A partir da João Dias, no sentido Interlagos, o motorista enfrenta 4 quilômetros de lentidão, pouco mais do que isso até. No sentido Castelo, tanto a pista expressa quanto a pista local tem lentidão entre Ari Torres e Eusébio Matoso, quase 3 quilômetros. O pior trecho da Marginal do Rio Tietê está no sentido Ayrton, a partir do rio Tamanduateí até a Ponte Cruzeiro do Sul, pista expressa, 1,5 km, segundo a CET. Vamos seguir de música. Héctor Costita tocando composição própria. Estão todos aí? Você ouviu aqui no De Volta para Casa, Héctor Costita tocando dele. Estão todos aí. Vamos seguir com destaques do noticiário nacional, é claro, começando pela política e a informação que inclusive foi divulgada agora no meio da tarde de forma extraoficial, mas que já vai sendo organizada para que surja por meio de um anúncio oficial. O líder do governo no Senado, Aloysio Nunes Ferreira, foi escolhido pelo presidente Michel Temer para assumir o Ministério das Relações Exteriores. Nessa tarde, o parlamentar se reuniu, inclusive, com o presidente Temer, lá no Palácio do Planalto, para fechar a indicação. A nomeação deve ser oficializada ainda hoje por meio do porta-voz da presidência. Aloysio Nunes assume o cargo de José Serra, que deixou o governo na semana passada, alegando problemas de saúde. O nome dele chegou, inclusive, a ser mencionado pelo próprio presidente como a principal opção, ainda na noite em que Serra pediu a exoneração do cargo e acabou despontando como favorito. De início, o senador não rechaçou a possibilidade de aceitar o convite, mas disse que precisaria ouvir a família antes de dar qualquer sinalização ao apoio ao próprio partido e de que aceitaria deixar o mandato para comandar a chancelaria brasileira. Seguindo ainda com a política, agora de olho nas ações da Lava Jato. Bom, você ouvinte ontem acompanhou com a gente a divulgação de que Marcelo Odebrecht estaria em processo de estava depondo a Polícia Federal, depondo a Justiça, na verdade, acerca daquela história da chapa da Dilma, né, atendendo à ação Chapa Dilma Temer. Pois bem, apesar do sigilo, o depoimento de mais de 4 horas do ex-presidente do Grupo Odebrecht mais uma vez vazou e colocou em maus lençóis a ex-presidente Dilma e o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Sobre Dilma,
Marcelo Odebrecht disse que ela sabia da origem ilícita do dinheiro doado para a campanha pela empreiteira. Segundo o depoente, a empresa doou 150 milhões de reais à chapa Dilma Temer na eleição de 2014 como Caixa 2, verba que foi repassada no exterior ao marqueteiro do PT, João Santana, com o conhecimento da então presidente da República. Parte desse valor foi contrapartida pela aprovação de uma medida provisória do Refis, que acabou beneficiando o grupo. O ex-presidente da Odebrecht também confirmou um encontro com Michel Temer para tratar de doações para o PMDB, mas disse não ter discutido valores com o então vice-presidente. Segundo Marcelo Odebrecht, as tratativas para o repasse da verba foram feitas com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. O depoimento acaba agravando a situação de Padilha, que inclusive está licenciado do cargo para ser operado lá em Porto Alegre. O ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, decidiu ouvir o depoimento de mais 2 executivos da Odebrecht no processo de cassação da chapa Dilma Temer. Depois de acompanhar os depoimentos de Marcelo Odebrecht, Cláudio Melo Filho e Alexandrino de Sales Ramos, o magistrado resolveu incluir na lista outros depoentes, Benedito Barbosa da Silva Júnior e também Fernando Reis. O ministro quer que os executivos falem sobre os mesmos fatos descritos na delação premiada que já foi homologada. A propósito, a presidente Dilma foi muito citada neste depoimento de Odebrecht e a assessoria de imprensa de Dilma, é claro, já emitiu uma nota em que afirma que é mentirosa a informação de que ela teria pedido recursos a Odebrecht ou a qualquer outro empresário ou tenha autorizado pagamentos a prestadores de serviços fora do Brasil por meio de Caixa 2, inclusive em campanhas. No texto, ela nega ainda que tenha indicado o ex-ministro Guido Mantega para pedir recursos para as campanhas eleitorais e vale dizer que a nota reclama que as declarações têm sido divulgadas de forma truncada e em trechos. A publicação reafirma que todas as doações às campanhas de Dilma foram feitas de acordo com a legislação, com prestações de contas, inclusive aprovadas pelo TSE. Por falar em TSE, o Tribunal Superior Eleitoral mandou que o PSDB explique doações realizadas em 2014 pela construtora Andrade Gutierrez à campanha presidencial de Aécio Neves. Em um processo que fiscaliza a prestação de contas da campanha, o PT apontou que o ex-presidente da empresa, Otávio de Azevedo, disse que teria doado ao candidato tucano 19 milhões de reais, um valor superior ao declarado à Justiça Eleitoral de 12 milhões e 600 mil reais. Em nota, o PSDB negou contradição no depoimento de Azevedo e que a doação integral da empresa declarada ao TSE somou 19 milhões, sendo 12 milhões e 700 mil para Aécio e o restante para outros candidatos, partidos e comitês, dentro, inclusive, da própria estrutura da campanha nacional. O PSDB apresentou os recibos das doações, que totalizam os 19 milhões, e informou que irá pedir a condenação do PT por litigância de má-fé. Ainda nesse mesmo âmbito de denúncias e ações, mais um ex-tesoureiro do PT foi condenado nesta quinta-feira em uma ação da Operação Lava Jato. O alvo desta vez foi Delúbio Soares, que já inclusive tinha sido condenado no processo do Mensalão. A sentença foi dada nesta quinta pelo juiz Sérgio Moro e a pena é de 5 anos de prisão. Delúbio era acusado de lavagem de dinheiro por ter pedido um empréstimo fraudulento de 12 milhões de reais em favor do PT, isso em 2004. Isso também de acordo com o Ministério Público Federal. O financiamento foi obtido no Banco Chaim pelo pecuarista José Carlos Bunlai e parte dos recursos foi repassada ao empresário Ronan Maria Pinto, que é dono do jornal Diário do Grande ABC. Além do ex-tesoureiro petista, também foram condenados por lavagem de dinheiro o próprio Ronan Maria Pinto, Enivaldo Quadrado e Luiz Carlos Casante, que são responsáveis, segundo a investigação, por estruturar as operações de ocultação do dinheiro, e também o empresário do ramo frigorífico Natalino Bertin, que cedeu as contas da empresa para intermediar esses repasses. O publicitário Marcos Valério, que é pivô do escândalo do Mensalão e de outras 3 pessoas, além de outras 3 pessoas, foram absolvidos. E a razão, neste caso, falta de provas. Só para lembrar, para a Justiça, a defesa do Delúbio Soares negou que ele tenha solicitado qualquer empréstimo e disse que, se precisasse do dinheiro, o PT faria pedido em nome próprio.
Já Ronan Maria Pinto afirmou em juízo que o empréstimo foi tomado por iniciativa própria para saldar dívidas da empresa de transporte que ele tem e que isso nada tem a ver com o PT. Mais um rápido destaque da política: o ex-ministro do Turismo Henrique Eduardo Alves afirmou em defesa apresentada à Justiça Federal lá em Brasília que terceiros, outras pessoas, movimentaram sem que tivesse conhecimento uma conta bancária criada por ele lá na Suíça. O montante, de acordo com o também ex-presidente da Câmara, foi de quase 833 milhões de dólares, o equivalente a 2,5 milhões de reais. Henrique Eduardo Alves é suspeito de envolvimento no esquema de corrupção que atuava lá na Petrobras também. E segundo as investigações da Lava Jato, o dinheiro foi depositado em 3 datas, entre outubro e dezembro de 2011. O ex-ministro pediu demissão em junho do ano passado, depois de ser citado no acordo de delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, como beneficiário de propina. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro por causa dessa conta lá na Suíça. Os advogados do ex-ministro apresentaram defesa por conta da denúncia, alegando que o cliente não sabia dos valores depositados na conta em questão. Agora, 6h16, Wagner Tiso toca de Milton Nascimento, Os Pássaros. Ouvimos a versão de Wagner Tiso para Os Pássaros, composição de Milton Nascimento. Agora 6h20, eu tenho mais informações ainda no âmbito da política. Jorge Luz e o filho dele, Bruno Luz, alvos da 38ª fase da Operação Lava Jato, chegaram há pouco lá em Curitiba. Os dois foram presos na sexta-feira passada em Miami, nos Estados Unidos, e desembarcaram em Brasília na manhã do sábado e foram transferidos agora à tarde em uma aeronave da Polícia Federal para a capital paranaense. Jorge Luz e Bruno Luz tiveram os nomes incluídos na lista de procurados da Interpol, depois de terem a prisão preventiva decretada na etapa da Lava Jato, deflagrada há exatamente uma semana. O advogado dos dois nega a prisão. Diz apenas que eles vieram por vontade própria, vieram espontaneamente aqui para o Brasil. A força-tarefa da operação apura o pagamento de 40 milhões de dólares em propinas durante 10 anos. Segundo as investigações, entre os beneficiários, há senadores e outros políticos, além de diretores e gerentes da Petrobras. Tanto Jorge quanto Bruno Luz são apontados pela PF e também pelo Ministério Público Federal como operadores financeiros ligados ao PMDB no esquema de corrupção e desvio de dinheiro dentro da petroleira brasileira. O juiz Valisney de Souza Oliveira, da Justiça Federal de Brasília, autorizou o envio para o presidente Michel Temer de 19 perguntas feitas pelo deputado cassado Eduardo Cunha no processo em que ele é acusado de desvios no Fundo de Investimentos do FGTS. O processo em Brasília se originou da delação premiada de Fábio Cleto, que é ex-vice-presidente da Caixa e que é ligado ao ex-presidente da Câmara. Uma das suspeitas se refere à construção do Porto Maravilha, que fica no Rio de Janeiro. Cunha, que está preso lá em Curitiba por determinação do juiz Sérgio Moro, nega ter recebido vantagem indevida. Assim que as perguntas chegarem a Temer, ele terá 10 dias para responder, mas poderá recusar. Segundo o juiz, o presidente não precisa responder a perguntas impertinentes ou autoincriminatórias e, se quiser ainda assim atender ao questionamento, em razão do cargo, poderá responder por escrito. Virar um pouquinho a página, falar um pouquinho de economia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central sinalizou hoje na ata da mais recente reunião, quando os juros foram reduzidos de 13% para 12,25% ao ano, que pode optar nos próximos meses por intensificar ainda mais o ritmo de corte da Selic. A definição da taxa de juros pelo Banco Central tem como foco o cumprimento da meta de inflação que é definida todos os anos pelo Conselho Monetário Nacional. Normalmente, quando a inflação está alta, o Copom eleva a Selic na expectativa de que um crédito mais caro freie, segure o consumo e, com isso, a inflação caia. Quando as estimativas para a inflação estão em linha com as metas, o Banco Central aí reduz os juros. E é exatamente o que está acontecendo agora. O cenário de recessão na economia tem feito com que o IPCA caia. Para 2017 e 2018, a meta central de inflação é de 4,5% e o teto do sistema de metas é de 6%. Só para lembrar,
Na semana passada, o Banco Central já tinha sugerido que os juros podem chegar a 9,5% ao ano no fim desse ano, e na ata divulgada hoje, o Copom diz que a projeção de inflação para 2017 recuou em relação à divulgada em janeiro e gira agora em torno de 4,2%. A produção de petróleo aqui no Brasil totalizou 2.687.000 barris por dia, uma marca que representa alta de 14,2% em relação ao mesmo mês de 2016 e uma queda se comparada com o mês anterior, queda de 1,6%. Já segundo a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, a produção de gás natural foi de quase 110 milhões de metros cúbicos por dia, superando em 13% a produção do mesmo mês de 2016. O campo de Lula, que fica lá na Bacia de Santos, foi o maior produtor, produzindo em média 729 barris e meio por dia de petróleo e mais de 31 milhões e meio de metros cúbicos de gás natural, isso diariamente, hein? Essa foi a maior produção já registrada por um campo aqui no Brasil. Para terminar os destaques econômicos, eu falo do setor de serviços aqui no estado de São Paulo, que teve em 2016 um saldo negativo de 130.511 empregos. Esses dados da Federação do Comércio mostram que esse foi o pior resultado da série histórica iniciada em 2007. A marca do ano passado é também a segunda negativa consecutiva para um acumulado de um ano. Assim, o número ativo de trabalhadores de dezembro, na comparação com o mesmo mês em 2015, registrou queda de 1,8%. Em números mais redondos, foram eliminados quase 23 mil postos de trabalho no setor de serviços só na capital paulista, só na cidade de São Paulo, e isso no mês de dezembro. Hora de mais música. Agora vamos ouvir Lenço de Papel, composição e interpretação de Edu Negrão. Às 6h27, hora de intervalo, hora de agradecimento. Rubens Barbosa é um dos nossos ouvintes. Entrou no Facebook, ontem a gente mencionou o nosso endereço no Facebook, ele entrou logo que imediatamente e curtiu a página do De Volta, compartilhou, curtiu links nas nossas postagens. O mesmo fez o Antônio Elcio Gomes, a quem a gente também agradece. Aos dois, esses foram os mais recentes curtidores da nossa página no Facebook. E aí eu abro aqui o convite para que você, ouvinte que ainda não faz parte da família De Volta no Facebook, se integre. Vamos lá, facebook.com/De Volta para Casa Cultura FM, tudo junto, facebook.com/De Volta para Casa Cultura FM. A gente vai para o intervalo, eu volto já já. Estamos apresentando De Volta para Casa. Rádio Cultura, De Volta para Casa. Retomando o De Volta para Casa, 6h31 pelo horário de Brasília, subiu um pouquinho, mas ainda é mínimo o índice de lentidão aqui na cidade, perto da realidade da cidade de São Paulo. São 32 quilômetros de lentidão, nas contas que normalmente a CET faz. Neste momento, a atualização foi feita há 2 minutinhos. Entre os pontos com lentidão, túnel Jânio Quadros, por toda a extensão, a partir da Juscelino Kubitschek, quase 1 quilômetro. Na Doutor Arnaldo Motorista também reduz a velocidade entre a Teodoro Sampaio e a Rebouças. E por falar em Rebouças, o corredor, Rebouças e Eusébio Matoso, com lentidão tanto no sentido centro quanto no sentido bairro. No bairro, por exemplo, do desemboque do túnel Diogo Moreira até a ponte Eusébio Matoso são 600 metros. Do Capitão Antônio Rosa até a Pedroso de Moraes, mais um trechinho de lentidão. Quem vai para o centro, do desemboque do túnel Maria Carolina até a Capitão Antônio Rosa, outro trecho de 500 metros, segundo a CET. Vamos ouvir agora Milt Jackson tocando de Elmir Deodato, Tears. Ouvimos de Elmir Deodato com Milt Jackson, Tears. Vamos seguir com informações internacionais. Começo falando de Donald Trump. Estados Unidos, com Donald Trump, sempre vai liderar qualquer sessão de destaque internacional. E mais uma fagulha na já inflamada política americana depois da assunção de Donald Trump à Casa Branca. O procurador-geral americano Jeff Sessions voltou a ser alvo de críticas hoje, depois que o jornal Washington Post revelou que ele se reuniu 2 vezes no ano passado com o embaixador russo lá nos Estados Unidos. O ex-senador nega que no encontro tenha discutido assuntos de campanha e essa divulgação acaba se convertendo em um novo golpe para o governo Trump,
que desmentiu em diversas oportunidades os eventuais vínculos com a Rússia. Moscou é acusada de interferir na campanha eleitoral americana de 2016 para ajudar na eleição do magnata. Segundo o Washington Post, o senador ou o ex-senador que assessorou Trump sobre a política externa e outros temas durante a campanha, se reuniu com o embaixador Sergei Kislyak em julho e em setembro. Em um comunicado, Jeff Sessions afirmou que nunca se reuniu com autoridades russas para discutir temas de campanha. A Casa Branca confirmou os encontros dele, mas disse que ele não fez nada de errado, não. Ao mesmo tempo, classificou as revelações do jornal de um novo ataque dos democratas contra a administração Trump. Representantes da oposição, é claro, exigiram que o Congresso anuncie uma investigação especial independente para esclarecer, para deixar mais claro, mais aberta essa eventual interferência da Rússia na campanha eleitoral. O Parlamento Europeu pediu hoje à Comissão Europeia o fim da isenção de vistos para os americanos para entrar na União Europeia. Essa decisão foi tomada pela recusa de Washington de aplicar reciprocidade de isenção aos cidadãos de 5 países europeus. São eles Bulgária, Croácia, Chipre, Polônia e Romênia. Os cidadãos destes 5 países da União Europeia precisam de autorização para entrar nos Estados Unidos. Os demais não, né? A maioria dos eurodeputados aprovou nesta quinta-feira uma resolução nesse sentido que pede uma ação da comissão dentro de 2 meses, mas o assunto ainda deverá ser debatido futuramente. A votação acontece justamente no momento em que a relação entre Bruxelas e Washington é marcada pela desconfiança que começou com a eleição do presidente Donald Trump, que em várias ocasiões criticou a União Europeia e comemorou a saída do Reino Unido do bloco. Por falar em Comissão Europeia, a Comissão ameaçou aplicar também sanções contra os países que se recusarem a receber refugiados procedentes da Itália e da Grécia. Ao mesmo tempo, o colegiado defendeu medidas nacionais mais rígidas contra os migrantes irregulares. Em setembro de 2015, o bloco se comprometeu a transferir internamente, em um prazo de 2 anos, 160 mil pessoas que pediram asilo lá na Itália e também na Grécia, mas que até hoje, preste atenção nas contas, dos 160 mil que haviam previstos ou se comprometido, apenas 13.500 foram contemplados. O plano, que pretendia mostrar a solidariedade europeia com os migrantes que fogem da guerra e reduzir a pressão em território italiano e grego, não foi muito bem aceito entre os países do leste da Europa. Hungria, Áustria e Polônia, por exemplo, não receberam nenhum refugiado de transferência. A Comissão Europeia afirmou que, caso esses países não intensifiquem as transferências em breve, não hesitará em usar poderes atribuídos por tratados para aplicar sanções. E um enviado da Coreia do Norte à Malásia, que acompanha as investigações do assassinato do meio-irmão do ditador Kim Jong-un, descartou hoje a autópsia feita pelas autoridades malasianas. Para Ri Tong-il, um ataque cardíaco foi a provável causa da morte de Kim Jong-un. O regime norte-coreano não reconhece que o meio-irmão do líder de Pyongyang tenha sido morto e argumenta que a vítima tomava medicamentos para problemas cardíacos, diabetes e também pressão alta. A autópsia realizada pelo governo da Malásia confirmou que o norte-coreano morreu pela ação de um agente químico chamado VX. VX, que é a pior entre todas as armas de destruição em massa conhecidas e que atacam o sistema nervoso. A Malásia acusou por homicídio as 2 mulheres presas dias depois do crime, lá no aeroporto internacional de Kuala Lumpur. Segundo a agência de inteligência da Coreia do Sul, o ditador do Norte planejou a morte do irmão, que era um forte crítico do regime. Você ouve De Volta para Casa. E a gente dá sequência à programação aqui no De Volta para Casa, abrindo espaço para a arte da dança. O Itaú Cultural dá início agora, no próximo fim de semana, a uma programação que é voltada exclusivamente para a dança contemporânea feita aqui em São Paulo. E para a gente entender um pouco melhor esta programação que foi toda preparada, a gente vai conversar com o coordenador do Núcleo de Artes Cênicas do Itaú Cultural, o Carlos Gomes. Carlos, como vai? Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo espaço. A gente aqui agradece por dar a chance de trazer ao ouvinte mais essa novidade, mais uma opção cultural que o paulistano tem à disposição para visitar agora no mês de março, não é isso, Carlos? Sim. Você ouviu no De Volta para Casa a versão de Marcos Rezende para Como é Grande o Meu Amor por Você, de Roberto Carlos.
E é com essa que a gente vai chegando ao fim de mais uma edição do De Volta para Casa, que tem produção de Letícia Holanda, apoio de produção Mariana Penteado. Seleção musical, Vilmar Bittencourt, na mesa de som Armandino Corbal. Trabalhos técnicos, Douglas Santos. Eu sou Gilson Monteiro, agradeço pela companhia, desejo uma boa noite e a gente se encontra amanhã de novo às 6. Até lá. Apresentamos De Volta para Casa, pela Rádio Cultura de São Paulo.